Ok. Bom, então hoje a gente vai continuar a ver como é que é a sobrecarga de operadores em C++. Tá? A gente vai criar na aula de hoje a sobrecarga de alguns operadores para a gente manipular string. Tá? String são sequências de caracteres. Tá? E os operadores que a gente vai subscrever é o operador mais e o operador mais igual. Tá? Esses dois operadores, eles são bem úteis para que a gente possa, principalmente, concatenar strings. Tá? Como é que ficaria isso? Ó, vamos criar uma classe string. Tá? E essa classe ela vai ter dois atributos. Tá? Então, se fosse uma caixinha para fazer o diagrama de classe, né? Essa classe teria dois atributos. Tá? Então, string. Tá? Uma classe string. E aí a gente tem dois atributos, né? O valor máximo, tá? Que é igual a 80. E a própria string, que é um vetor de caractere de tamanho máximo. Tá? Então, nessa variável caractere, do tipo caractere, nesse vetor de caractere aqui, ó, é que vai ficar armazenada a string propriamente dita. Tá? Eu não sei se vocês chegaram a manipular caractere ou vetor de caractere em C. O quanto é chato você escrever assim, ter que armazenar um texto, entrar com um texto dentro de um vetor, né, e manipular esse vetor. Tá? Bom, aqui então, esse vetor ele vai ficar mascarado, né, dentro desse objeto string. Então a gente vai começar a manipular vetores, né, sequências de caractere, né, através de um objeto do tipo string. Tá? Construtor padrão, tá? Um construtor vazio vai iniciar uma string com o caractere /0, tá? Que indica, não sei se vocês lembram, mas esse /0 indica a final, né, da string. Um construtor onde a gente passa um caractere e um número n, tá? Então, esse construtor ele vai copiar n vezes o caractere ch dentro do vetor. Tá? E um construtor onde a gente passa um vetor de caractere. Tá? E aí a gente usa aquela função da biblioteca CString, tá? Que é a string copy. Né? Não sei se vocês chegaram a trabalhar com essa função quando trabalharam em C, mas ela é uma função que faz a cópia do conteúdo de um vetor de string, né, para outro. Tá? Então, quando a gente chamar esse construtor, a gente vai passar um vetor de caractere, tá? E ele vai copiar esse vetor de caractere para o vetor str, né, string aqui. E vai inicializar a string com esse vetor de caractere. Bom, um outro método, tá? Que vai retornar um inteiro, tá? E ele vai retornar a quantidade de elementos que tem nessa string, tá? O tamanho dessa string. Ou seja, ele vai chamar esse método também da biblioteca CString, tá? E esse método stringlen, ele retorna, ele faz a contagem de quantos caracteres tem no vetor,
até achar o barra zero e retorna esse valor inteiro. Um outro método, que é o método print, tá? E ele nada mais vai fazer do que printar a string, né? Ele vai redirecionar, então, o vetor str, né, para a saída padrão e vai dar uma nova linha. Aqui que vem o que tem de novo, ó, que a gente não viu ainda. É que é a sobrecarga do operador mais igual e do operador mais. Olha só, ambos os operadores vão retornar um objeto do tipo string, tá? A gente usa a palavra reservada operator para indicar que a gente vai sobrecarregar um operador, tá? E aí a gente coloca os operadores aqui, ó, mais igual e mais. E aí passa outra string, tá? Como ele é um operador binário, né? O mais igual e o mais, ele se aplica a dois valores. Então, eu tenho que passar um objeto do tipo string aqui, né? Ele vai ser chamado a partir de uma string e vai ser aplicado em outro objeto do tipo string. A sobrecarga desses operadores são relacionamentos entre dois objetos. Por exemplo, se eu tiver a string A, né, o objeto string A, e eu tenho o objeto string B, né, um objeto string A se relaciona com um objeto, né, aqui então 1 a 1, através da operação soma, né, ou concatenação de string. Então, essas duas funções aqui, ó, essa sobrecarga de função é um exemplo de um relacionamento ou de uma associação entre dois objetos. Tá? É um relacionamento entre dois objetos. Eu relaciono dois objetos iguais do tipo string, né, através dos operadores de concatenação. Tá? Vamos lá, então. Como é que ficaria o construtor que recebe um caractere e pede para que esse caractere seja replicado N vezes, tá? Então, é assim, ó. Começa se criando uma variável auxiliar, no caso i, que vai ser utilizado para o laço, tá? É meio que padrão usar o i nos laços, né? Sempre tentar usar i. Se o i está sendo utilizado, utilizar o j. Se o j está sendo utilizado, utilizar o k, tá? IJK. Então, por exemplo, se eu precisar aninhar 3 laços, um dentro do outro, é interessante que a gente utilize por padrão o primeiro laço I, o segundo J e o terceiro laço mais interno, K. Tá? Essas 3 primeiras letras são assim, as que praticamente 99% dos programadores eu acho que usam sempre para laço. Primeiro o I, depois o J, depois o K. Não é uma regra, mas é uma boa prática de programação. Tá? Ok, então a variável i vai ser a variável que vai contar as iterações do laço. Tá? Então o i inicialmente vale 0. Vocês lembram da sintaxe do for? Antes do primeiro ponto e vírgula, então eu coloco a variável de controle e indico o valor inicial dessa variável de controle. No caso, é a variável i. Tá? No segundo campo, entre ponto e vírgula, eu coloco meu condicional. Tá? No caso aqui, ó, i menor que n. Tá? Então, esse condicional é o seguinte. Enquanto esse condicional for verdadeiro, ele vai continuar executando o laço. Tá? Ele vai parar de executar o laço quando esse condicional for falso. Então, o resultado dessa operação lógica vai determinar se o laço continua ou não. Né? Qual vai ser o critério de parado? Tá? Aliás, dando sequência, depois eu explico a questão do critério de parado. E no terceiro campo, a gente tem, então, né, o campo de incremento, né, ou o campo de ação da variável de contagem. Tá? Eu posso incrementar de 1 a 1, eu posso fazer um decremento de 1 a 1, né, eu posso contar de n até 0, depende de como eu construir o software, né, de acordo com a lógica que eu pensei. Tá? Posso ir de 2 em 2, de 10 em 10. Então,
a forma como a variável contadora do laço vai ser alterada a cada iteração. Então, para cada iteração, eu vou somar 1 na variável contadora do laço. É isso que eu informei para o laço for. Então, pessoal, o laço for ele vai executar n vezes. Tá? Se eu passar o valor n, por exemplo, aqui, ó, 5, tá? O que vai acontecer? O i na primeira iteração é 0. Então, na primeira iteração, a variável i vale 0. Tá? Na segunda iteração, a variável i vai valer 1. Né? Porque ele chega no final dessa iteração, né? Ele vai somar 1 na variável i. Bom, o n é 5. Então, a primeira iteração, né, é verdade. Né, o condicional, o i continua sendo menor que n. Na segunda iteração, o i vai valer 1. Continua sendo verdade. E assim sucessivamente. Até que eu chego, né, para um i valendo 4. Né? Aliás, na quinta iteração, o meu i vai valer 4. Tá? E aí vai continuar sendo verdade o condicional. Tá? 4 é menor que 5. E aí eu vou somar 1. Ao somar 1, tá? O i vai valer 6. Tá? Aliás, então, corrigindo, na sexta iteração, o i vai valer 5, tá? E aí o condicional vai ser falso, ele não vai executar essa última iteração, porque o condicional aqui, tá? Ele vai dar falso. Então, ele vai executar 5 vezes, tá? Da iteração 1 até a iteração 5, tá? Para ir valendo de 0 a 4. Tá? A sexta iteração não será executada. Ele vai desviar o fluxo de execução para a linha subsequente logo após o laço de repetição, tá? Ser declarado, ou seja, para a linha 45. Bom, o que ele vai fazer dentro desse laço? Nesse laço, olha só, ele vai pegar a posição i do vetor e vai inserir nessa posição, ele vai atribuir o caractere que foi fornecido no corpo da função. Tá? Então, ele vai varrer as posições do vetor. Imagine que a gente tem o vetorzinho aqui. Tá? Um vetorzinho de 5 posições, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai, ó, na posição 0 do vetor, ele vai botar o caractere. Tá? Vamos dizer que eu informo aqui o caractere x. Então, ele vai colocar x na posição 0. Vai executar o teste. Né? Aliás, o teste foi executado é verdadeiro, então ele vai colocar o x na posição 0. Vai incrementar 1. O i vale 1. Né? Vai executar o teste. É verdadeiro. Então, ele vai colocar o caractere x na posição 1 do vetor também. Tá? E assim sucessivamente, para a posição 2, para a posição 3, para a posição 4. Quando ele chega na posição 4, tá? Ele vai fazer o teste, ele vai ver que é verdade, e aí ele vai adicionar na iteração 4. Ao atribuir, ele vai somar 1. Poxa, deu 5. 5 é falso. Então, eu volto, caio aqui embaixo na linha 45, só que na linha 45, o i está valendo 5. Né? Porque na última iteração do laço for, eu atribuí 1. Eu chamei o i++. Então, lá na variável i está armazenado o valor 5. Tá? Então, por isso que na linha 45, eu consigo atribuir corretamente, né, o /0 para a posição 5 do vetor de caractere, do vetor de char, indicando final da string.
Tá? Então, ele vai repetir N vezes o caractere, né, que foi informado pela variável CH, tá? E na posição após, né, as N posições, ele vai colocar o /0 para indicar final de string. Certo? Alguma dúvida do funcionamento desse construtor, pessoal? Acho que não. Professor, Não? o que significa Sim? esse const aí? Eu esqueci. Ah, tá. O const ele é utilizado em C para declarar constantes. Tá? Ou seja, uma forma de declarar uma constante é através do define. Né? Eu boto o hashtag define, boto um nome e logo depois eu coloco o valor da constante que vai ser atribuída a esse nome. Tá? Em C, aliás, em C++, a gente consegue usar o const para declarar essas constantes sem que a gente use o define. Então, a gente não cria constantes de compilação, porque o define é uma diretiva de pré-processador. Né? Ele vai... O que o define faz? O hashtag define, ele vai fazer o quê? O pré-processador do compilador vai varrer o código todinho e vai procurar as ocorrências daquele texto que foi colocado após o define. E vai substituir esse texto, tá, pelo valor numérico que está logo após, né, o texto que está logo após o define. Tá? Então, não há qualquer tipo de interpretação por parte do compilador. Ele vai só fazer uma substituição cega. Quando a gente usa o const, a gente pega variáveis e declara que essas variáveis são constantes. Tá? Ou seja, o valor armazenado nessa variável, ele não vai mudar ao longo de execução. Eu não consigo fazer uma atribuição para essa variável. Quando o const é atribuído a funções, se eu não me engano, significa que essa função não pode ter sobrecarga em uma classe filha. Mas eu preciso confirmar essa informação. Olha só, encontrei uma informação aqui, pessoal. Quando a gente aplica const a uma função ou a um método de um objeto, isso aqui significa o seguinte, pessoal. Que essa função const, ela é uma função somente leitura. Ela não modifica o objeto ao qual ela foi chamada. Então, olha só que interessante. Olha a diferença entre o operador mais igual e o operador mais. Tá? O operador mais é const. Ou seja, quando eu coloco const aqui, eu garanto que ao chamar este método, nenhuma variável, nenhum atributo pertencente ao objeto pode ser alterado. Ao objeto chamador. Tá? Olha só, as funções const que a gente tem aqui, ó, é essa função que retorna o comprimento,
tá? E ela não altera nenhum dado, ela só me retorna um dado, ela não altera nenhum dado interno do objeto. A função print é a mesma coisa, tá? Só que aqui, nessa sobrecarga de operadores, o operador mais igual, ele modifica, tá? A gente vai ver depois que essa diferença ela vai existir na programação. O operador mais, ele não modifica, tá? O objeto original. E o mais igual modifica. Tá? É isso que significa const. Quando eu coloco const numa variável ou num atributo, por exemplo, aqui, ó, private, static const, tá? E ele é private ainda, é privado. Isso aqui me garante a declaração de uma constante, tá? Estática significa que ela vai ocupar sempre a mesma posição de memória. Isso aí foi legal, essa pergunta do const, que eu vou poder falar do static também. Quando a gente chama isso aqui, ó, static, a gente está dizendo que essa variável ela é estática, tá? Ela não é dinâmica. Vamos lá, vamos explicar. Quando eu instancio uma string, vamos dizer que eu vou criar um objeto string A. Ao criar um objeto string A, eu vou instanciar esse objeto, ou seja, eu vou reservar porções da memória, né? Vamos dizer que aqui eu tenho a memória RAM lá do computador. Eu vou reservar uma porção para o max, tá? Para a variável max, tá? E uma porção de memória, eu vou desenhar melhor isso aqui. Cadê a borracha? Cadê a borracha? Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, lá na memória RAM, eu vou reservar um lugar para a variável max, tá? E vou reservar um lugar para str. Só que esse str aqui, ó, vai pertencer a string A. Beleza? Esse aqui é minha memória RAM. Ok, legal. Isso aqui é static. Tá? Então, ele tem um marcador aqui, ó, estático. Bom, aí na próxima linha, eu vou iniciar uma string B. O que vai acontecer? Quando eu instanciar uma string B, ele vai reservar uma porção de memória para eu armazenar a variável str da string B. Mas ele não vai reservar memória para a variável max. Ela é estática. Uma variável estática, ela ocupa sempre a mesma posição de memória para todos os objetos instanciados. Ou seja, se eu alterar a variável max a partir do objeto A, ela vai ser alterada para todos os objetos instanciados, inclusive B. Só que aqui tem um outro modificador, que é o modificador const. Colocando o const, eu não posso alterar esse conteúdo de memória. Então, é colocado um outro marcador aqui, ó, como se fosse um cadeado, impedindo, né, que o conteúdo armazenado aqui nessa posição da memória se altere ao longo da execução. Então, static const, né, é uma forma de eu definir uma constante e economizar memória. Se eu instanciar 100 strings, as 100 strings vão apontar para a mesma posição da memória RAM para obter o valor, né, da variável max. Tá? Certo? É isso que significa const para uma variável e static para uma variável. Agora, para uma função, tá, muda um pouquinho. Tá? O operador const para uma função, então, ele tem esse significado. Tá? Essa função, que ela é constante, ela não modifica nenhum atributo do objeto que a chamou, tá? Do objeto que chamou a função. Tá? Isso é muito importante para garantir conformidade nos objetos ou que
né, por um erro de programação, não vou dizer por um erro de programação ou por uma má prática de programação, por exemplo, você cria uma função print que, além de printar o objeto, ele faça uma alteração na memória. Se a gente pensar assim, ó, funções get e funções print, em geral, não são funções que têm uma responsabilidade de executar uma ação de modificação do objeto que chamou. Tá? Eu não preciso modificar um objeto para imprimir ele. Certo? Então, por conformidade, se declara essa função como const. E aí eu evito um acesso indevido à memória. Isso também faz parte daquele conceito de encapsulamento. Tá? Ainda mais quando a gente declara uma variável dentro do corpo privado, tá? do objeto. Então, vamos lá para o que realmente interessa, né? Que é a declaração da sobrecarga dos operadores. Então, olha aí. O primeiro operador é o mais igual. Então, o mais igual, ele vai retornar um objeto do tipo string. Ele vai retornar um objeto do tipo string. E esse objeto do tipo string, ele vai ser o quê? Tá? Um objeto anônimo instanciado a partir da classe string, que eu passo um vetor de caractere. Então, olha aqui a utilidade daquele construtor, né, que passa um vetor de caractere. Aqui, ó. Esse construtor aqui, ó, que o corpo dele está tanto a definição quanto o corpo aqui na linha 19 e 20. É para isso que usa esse construtor aqui, ó, para que a gente possa chamar, né, de forma mais fácil e intuitiva aqui, ó. Eu instancio um objeto e passo um vetor de caractere. Que vetor de caractere é esse? Bom, ele vai ser igual a concatenação, né, com string cat da variável str com a variável str do objeto string que eu passei no corpo da função. Tá? Então, o que acontece? Se a minha string, por exemplo, é uma string que tem o texto olá e espaço, né? E na minha string S eu tenho o texto mundo, tá? Ao concatenar, eu vou gerar aqui, ó, em str, tá? Eu vou pegar essa string str e eu vou concatenar, ou seja, eu vou adicionar o conteúdo da segunda string. Então, a partir da linha 51, em str, né, no vetor str vai ter os caracteres correspondentes à palavra olá, seguida de um espaço e da palavra mundo. Tá? Então, concatenar string significa unir. Tá? É a mesma coisa que eu fazer uma soma. Tá? Estou unindo as duas strings. A palavra correta para isso é concatenar. Bom, uma outra coisa que é importante é esse condicional if aqui. Por que esse condicional if é importante? Bom, a gente definiu esse objeto string, né, com o valor máximo de caracteres permitidos para essa string, que é 80.
Então, ao realizar uma concatenação de string, a gente precisa verificar se a string resultante vai caber nesse vetor, né? Se vai ter mais do que 80 posições. Como é que faz isso? A gente chama o método stringLen e passa, né, o valor de str, passa str, né, que é o vetor de caractere do objeto chamador, e soma, né, com o valor de stringLen, ou seja, do comprimento do vetor de caractere da string que está no vetor de caractere de S, que é a string que eu passei, tá? Que está à direita do mais igual. Fazendo essa soma, né, stringLen aqui vai retornar um valor int, aqui outro valor int, eu somo os dois e eu verifico, faço o teste, lógico, se ele é menor que max. Tá? Se ele for maior que max, aí não vai ser possível, né, executar a concatenação, ele vai retornar o objeto sem ter concatenado, vai pular a linha de concatenação. Tá? Bom, esse método stringCat, ele é um método, né, é uma função que altera, tá, o conteúdo dos vetores que a gente passa para ela, ao fazer a concatenação. Então, nessa chamada, a gente passou só str, que é um atributo do objeto, e depois passou o str do S. E ele vai fazer a alteração na primeira variável que a gente passou, em str. Então, após a chamada dessa função, em str, ele vai substituir, né, o vetor str. Aliás, ele vai apenas complementar o vetor str, né? Ele vai verificar qual é a última posição válida do vetor str e vai complementar ele com as posições válidas, né, com o conteúdo das posições válidas do vetor str da variável s. Tá? Bom, então, quando a gente chama a sobrecarga desse operador mais igual, do tipo assim, ó, A mais igual B, ele vai fazer o quê? Ele vai somar A com B e vai atribuir em A. Né? Essa é a sintaxe do mais igual em C. Então, se eu for reproduzir, se eu for sobrecarregar esse operador, eu tenho que, de alguma forma, reproduzir esse comportamento, né, também nessa sobrecarga. Então, é isso que esse método faz. Ao concatenar as strings, eu já faço a atualização do valor da string, do vetor de caractere da string que eu chamei o método. Né? Então, se eu escrever lá A mais igual B, né, a string A vai ter seu valor alterado e o resultado vai ser o que já continha em A mais o que tem em B. Bom, o outro operador, o operador mais, ele é um operador somente const. Tá? Ele é a sobrecarga de um operador e ele é colocado como const. O que vai mudar? Ao fazer A mais B, né, imagine que eu estou somando dois números. Eu preciso pegar o resultado e atribuir em uma outra variável. Porque o resultado dessa operação não vai ser atribuído em A. Né? Aqui não. Quando eu faço A mais igual B, né, eu estou usando o igual aqui. Esse igual informa que o resultado da soma será armazenado em A. Tá? Será atribuído em A. Tá? Quando eu faço só A mais B, isso não acontece. Então, tá? Não há modificação de nenhum dos dois operandos envolvidos na aplicação desse operador binário. Tá? Então, olha só. Por isso que é conforme colocar o operador const. Então, olha só, como é que a gente vai fazer, então, para que a gente faça a concatenação dessa string,
né, e usando o string cat, só que agora sem alterar os dados do objeto original. Tá? Olha só como é que ele faz. Cria um vetor de caractere temporário, também com tamanho máximo, tá? Usando a variável, a constante max. E aí ele faz uma cópia do conteúdo de str para essa variável temporária, tá? Usando o string copy. Tá? É uma função lá da biblioteca de string. E aí o resto é basicamente o mesmo método do mais igual. Só que agora, ao invés de usar str, eu vou usar essa variável temporária que foi criada. E no final eu vou retornar um objeto anônimo, né, que foi construído com os caracteres pertencentes ao vetor temp, temporário, tá? Que contém o resultado da concatenação das duas strings, tá? Da string temporária e da string e do vetor str da string que está à direita do operador. Ok? Então, com essa variável temporária, a gente não faz a modificação. Notem que aqui o string cat, então, chamado de temp e str, ele vai produzir uma modificação apenas em temp, tá? Nenhum atributo do objeto será modificado. Se houvesse um acesso de modificação, por exemplo, a gente substituir aqui temp por str, tá? Vai dar um erro de compilação, porque o compilador vai ver que tem o const aqui, ele vai ver que essa operação é ilegal. Tá? E aqui a função main, pessoal. Finalmente a função main. Olha só. Vamos criar aqui, 5 strings. A string 1 com feliz aniversário, a string 2 com Denise, a string 3 com bom dia. E aí 2 strings que a gente vai usar para armazenar o resultado de algumas concatenações. Tá? Esses 3 couts aqui, eles vão ser utilizados para printar o conteúdo da string 1, 2 e 3, para que a gente possa testar se os construtores funcionaram. Tá? E aí, na linha 76, a gente faz a nossa primeira concatenação. Tá? A gente usa o mais igual. Qual que é o resultado aqui? S3 mais S2, o que vai acontecer? S3 vai ter que ser atualizado, e a partir dessa linha, então aqui, quando for printar S3, vai ter que aparecer o quê? Bom dia, Denise. Bom dia, Denise. Tá? Por quê? Porque foram concatenadas as duas strings, tá? Usando o mais igual. E o mais igual, então, entende o quê? Que o resultado da concatenação tem que ser armazenado no operando à esquerda do operador binário. Tá? Na linha 77 e 78, então, é o teste do outro operador binário, que é o operador de atribuição. Aliás, o operador de soma. Tá? Que vai fazer a concatenação simples, sem que haja modificação dos objetos. Dos parâmetros do objeto à esquerda. Então, quando a gente chama S1 mais S2, tá? Ele vai pegar o conteúdo aqui, feliz aniversário, em S1, e vai concatenar com o conteúdo de S2, Denise. Então, o resultado vai ser uma string anônima que vai ter o caractere feliz aniversário, Denise. Tá? E aí vai armazenar isso em S4. Então, quando for printar S4 aqui, S4 vai ter o resultado de feliz aniversário, Denise. E S5, a concatenação de S1 com S1. Né? Ou seja, feliz aniversário, feliz aniversário. Tá? Professor? Sim? Como que sabe quando vai fazer essa concatenização? Se vai dar espaço entre os
strings. Sim. Então, a concatenação, ela não gera espaço entre as strings, né? Ela simplesmente pega o conteúdo de um vetor e adiciona ao conteúdo de outro vetor. Se vocês perceberem, a frase feliz aniversário, propositalmente, tem um espaço aqui, ó. Tá? Aqui, ó, bom dia já não foi colocado. Então, provavelmente, ao concatenar S3 com S2, vai ficar sem o espaço aqui, ó, após a pontuação e o início do nome. Tá? Já ao concatenar S1 com S2 ou S1 com S1, como tem esse espaço em branco aqui, ó, vai aparecer o espaço. Tá? Entendi. Vamos. Bom, onde eu consigo informação para saber como esse string cat funciona? String len e enfim. Pessoal, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo, que eu vou compartilhar. Pessoal, está compartilhando um site da internet? Não está, né? Ainda está na apresentação. Vamos ver aqui uma janela. Olha só. Pessoal, o melhor site para que vocês busquem informações sobre as funções e as bibliotecas da linguagem é a cplus.com. Tá? Esse site é cplus.com. Tá? Eu até vou mandar aqui e vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Olha, qualquer função, qualquer coisa que vocês queiram saber, tem aqui em cplus.com. Olha só, string cat. Vai concatenar string. Ó, um exemplo de uso. Tá? E um exemplo de saída. Ó. Note que os espaços, olha só no exemplo. Inclusive, aqui tem o botãozinho Edit Room. Ó. Se a gente clicar aqui... ele não vai... vocês estão vendo a tela do cpp.sh? Sim. Tá, ok. Sim. Tá, esse cpp.sh também, pessoal, assim como aquele do Google, a gente pode usar esse aqui. Não sei porque que ele estava dizendo que não era seguro. Ó, e a gente pode rodar o programa aqui, ó, a saída aqui embaixo. Ó. Note que na linha 8, que está um pouco pequeno, na linha 8, 9 e 10, ele colocou o espaço, ó, após as palavras, tá? De propósito, porque ele sabia que ia concatenar elas e que ia precisar gerar aqui, ó, certinho, tá? Como é que a gente poderia alterar aquele código? Aliás, só continuar falando aqui, ó, do C++. Então, aqui de string, ó, string cat, string CMP, ó, que vai fazer a comparação entre duas strings. String len, que a gente usou, ó, para pegar o tamanho, né, o comprimento da string. Tá? E todos eles têm exemplos de uso, e você pode editar e rodar. Quer ver um outro exemplo? Não sei se vocês trabalharam com... Aqui, ó. O scanf. O scanf está aqui, ó. Tá? Para fazer a leitura de dados formatados. Tá? Tudinho como é que usa, ó. Usar HH, HL, LL, JZ.
Cadê o... Para manipular arquivos, ó, file read, né, fread, então para você abrir ou ler um bloco de dados de um arquivo. Enfim, deixa eu ver se eu acho a... Ah, tá aqui, ó. A IOStream que a gente usa tá aqui, ó. A IOStream, tá? E aí, ó, o CIN e COUT. Vamos ver aqui o COUT, ó. Então ele explica, ó. Ele é um objeto da classe IOStream, que é de saída padrão, tá? Cadê? Não tem exemplo de código para o COUT nem para o CIN. Ó, o NDL também faz parte do OStream. Tá? Aí tem um exemplo de código que usa o NDL. Bom, basicamente aqui no search do C++, vocês conseguem procurar por qualquer coisa que vocês precisam da linguagem. Como é que a gente faz para modificar isso aqui no nosso código? Para que ele coloque o espaço entre uma string e outra. A gente vai precisar fazer uma concatenação aqui, ó, antes da linha 51 e antes da linha 62, concatenar a primeira string, ou a string do objeto chamador, com uma string que contenha um espaço em branco. Né? Aspas simples e um espaço em branco. E aí, fazendo essa concatenação nesse momento, antes de fazer a concatenação com a outra string, a gente consegue colocar esse espaço entre as duas. Tá? Bom, pessoal, só perguntar, enquanto eu explicava, vocês conseguiram digitar o código? Não, eu estava vendo você explicar. Eu imaginei, só estou... Bom, esse código ele tem 70 linhas. Eu vou deixar um tempinho para vocês terminarem. Para ficar mais fácil, eu vou mandar essas imagens lá no grupo. Deixa eu abrir a apresentação. Tá? É que a diferença é que na sala de aula a gente pode ver você explicar e digitar ao mesmo tempo. Aqui ou uma ou outra. Não, eu entendo. É assim mesmo, pessoal. O bom é que o próximo exemplo usa essa mesma classe. Então, se vocês digitarem agora, né, o próximo exemplo, a gente só vai fazer algumas alterações nesse exemplo aí. Eu tinha esse material todo organizado num site
eu tinha o site esperoto.pro.br. Só que o site ficou fora do ar e o servidor que eu armazenava excluiu os arquivos. E, enfim, eu nunca mais consegui organizar direito todos, juntar esses arquivos todos. Eu não consegui achar o material digitado das primeiras aulas, das primeiras 3 aulas, para falar a verdade. Uhum, 8 horas. Por quê? Cedo, 5 horas. Você vai lá e volta? Vai. Nem fica lá, não.
Okay. Mandei a primeira parte do código. Tô digitando aqui já. Uhum. Tô na linha 30 e alguma coisa. Ok.
Ah, deixa eu ver. Conseguiram executar, pessoal? Sim. Estou ocupado agora. Posso fazer, não? Ó, aqui está um exemplo de saída, ó. Então, S1, S2 e S3 tem, né? Feliz aniversário, Denise e bom dia. E S3, S4 e S5 vai ficar com bom dia, Denise, né? Sem o espaço. S4, feliz aniversário, Denise. E S5, feliz aniversário. Tá? Bom, vamos fazer agora comparação entre cadeias de caractere, né? Entre strings. Bom, olha esse código aqui, ó. Ele é praticamente o mesmo código. A única coisa que muda é que agora a gente vai colocar aqui a sobrecarga desse operador aqui, ó. Bool operator menor. Então, a gente vai sobrecarregar um operador binário, né, que opera sobre dois elementos, e esse operador ele é um operador lógico, tá? Ou seja, a resposta de um operador lógico tem que ser uma variável do tipo booleana, tá? C++ já tem a variável booleana definida, diferente do C, que a gente tem que usar 0 e 1. Aqui a gente tem o tipo de dado bool, tá? De booleano. Também é uma função constante, por quê? Porque ela não vai alterar o conteúdo do objeto que a chamou. Tá? Bom, como é que fica esse comparador? Aqui, ó, tá aqui embaixo, ó. Essas linhas aqui vocês vão precisar adicionar também no código de vocês. Ó. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o string comp, tá? Esse método aqui, ó, da biblioteca de manipulação de string, ele vai pegar as duas strings que a gente está passando para ele e vai fazer a comparação, tá? E vai retornar um valor 0. Aliás, vamos olhar no C++. Se é 1 ou menos 1. Compare the C strings, string 1 and C string 2. Vamos ver. Dysfunction. Return values. Menor que 0. The first character. Tá, entendi. Bom, ela vai retornar 0, tá? Então essa função aqui, ó,
string comp ela vai retornar 0 se o valor for exatamente igual, tá? Se uma string for exatamente igual à outra. Valores diferentes de 0, tá? Se forem diferentes. Então, aqui ó, ele está perguntando, bom, STRCMP, não, mas é isso mesmo. Bom, ok. Então vamos lá. Então ele vai retornar, e aí ele está perguntando aqui, ó. Vocês já ouviram falar desse operador ternário, o único operador ternário que a gente tem em C? A gente tem operadores unários, tá, que operam sobre um operando, os operadores binários, que operam sobre 2 operandos, e tem um único operador ternário. Esse operador ternário, ele vai operar sobre 3 operandos. Então, olhem aqui, ó. O primeiro operando é ele precisa ter um valor lógico booleano, tá? Então é o campo em que a gente bota o operando relacional, tá? Ou seja, vai ter uma sequência lógica, uma preposição lógica que vai valer verdadeiro ou falso. E aí, então a gente tem o primeiro operando, tá? Seguido do operador do caractere de interrogação, tá? E aí a gente tem o segundo operando. Nesse segundo operando, a gente vai colocar o retorno, tá? Se a sequência lógica for verdadeira. Vai separar por 2 pontos e vem o terceiro operando, que a gente vai colocar o que vai acontecer se a sequência lógica for falsa. Então, vamos lá. Se o resultado de string comp for menor que 0, ele vai retornar true. Se for maior que 0, vai retornar false. Tá? Ele vai fazer a comparação entre as duas strings. Ah, sim, eu esqueci de um detalhe. Ele vai retornar 0 se for exatamente igual, vai retornar números menores que 0, tá? Se os valores dos caracteres posição ou oposição, aliás, considerando a notação posicional da primeira string ocorrerem antes no alfabeto do que os da segunda string, e valores maiores que 0 se ocorrer o contrário, né? Se os valores com notação posicional dos caracteres da segunda string forem maiores, aliás, da primeira string forem maiores do que ocorrerem antes no alfabeto do que os da segunda string. Aliás, depois, isso. E aí, pessoal, conseguindo fazer essa comparação maior ou menor, a gente pode ordenar as strings. Tá? Ordenar, por exemplo, vetores de string. Tá? Em ordem alfabética. Então, essa função aqui, ó, ordena, é um exemplo disso aí, ó. Tá? A gente vai passar um vetor de strings. Tá? S aqui, ó, significa que é um vetor, mas o tipo do dado é string. Quer dizer que S é um vetor de strings. Tá? É um vetor de objetos string. Tá? Aqui, ó, na linha 91, a gente declara
esse vetor como contendo 4 posições, e aí instancia 4 strings nesse vetor, ó. José Carlos, Denise, André e Hélio. Tá? Esse vetor de string entra aqui no método ordena, e olha aqui, ó, esse if aqui, ó, a gente faz comparações diretas entre as duas posições do vetor, como se a gente estivesse comparando o vetor de inteiros. Mas, na verdade, aí tem uma sequência complexa de caracteres, né? Um objeto. E a gente consegue, com a sobrecarga desse operador, executar as comparações desses objetos como se a gente estivesse comparando tipos de dados comuns. Tá? Aí printa com esse laço posição a posição, né? Chama o método print para cada objeto instanciado, ordena, tá? E depois manda printar ele ordenado para ver se houve a ordenação. Eu vou passar essas imagens lá no grupo, aí vocês digitam aqui, ó. A gente vai a partir, então, dos... aliás, o que vocês têm que digitar aqui? Vocês vão ter que digitar a linha aqui, ó, da sobrecarga do operador, a linha 38. E depois vão ter que digitar, né, aqui da linha 68 a 71 e toda a função main e a função ordena. Tá? Eu vou passar lá no grupo e aí vocês digitem. Bom, enquanto vocês digitam, eu vou ali pegar uma água, tá? Já volto.
Pessoal, conseguiram fazer o código? Sim. Deu certo? Compilou, executou? Beleza. Bom, vamos para o último exemplo da aula, então. Vamos modificar o programa anterior para que ele aceite, então, qualquer quantidade de nomes. E a gente vai sobrecarregar o operador igual. Tá? Então, olha aqui, ó. Aqui está a sobrecarga, então, do operador igual. Ele é um operador de comparação e ele compara se duas strings são idênticas. Tá? Nesse caso, né, o corpo vai ficar exatamente igual, né, para o operador menor. Só que agora a gente vai substituir aqui, a gente vai usar o string comp, a gente vai usar o igual aqui, para a gente ter o comparativo. Então, o retorno de string comp tem que ser o número 0. Tá? Se for o número 0, então vai indicar que as duas strings que a gente passou para o string comp são iguais. E aí esse operador ternário vai funcionar. Então, quando o resultado de string comp for 0, ele vai retornar true. Quando for diferente de 0, ele vai retornar false, então, dizendo que as duas strings não são iguais. E aqui um exemplo de função main. Ó, com um laço, tá? A gente consegue entrar com várias strings, né, e ao digitar enter, a gente termina a digitação. Tá? Depois imprime ali a lista original, chama a função que ordena e, por último, imprime a nova lista já ordenada. Tá? Pessoal, deixa eu perguntar, alguma dúvida quanto a essa sobrecarga de operadores? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Por enquanto, não. Tá. Então, pessoal, façam a atualização desse código aqui e vejam se vocês conseguem executar ele aí. Tá? Que eu vou digitando aqui também.
Pessoal, eu vou compartilhar com vocês lá no grupo. Esqueci de mandar as imagens desse último código. Pessoal, seguinte, eu vou precisar encerrar a aula agora, tá? A gente continua amanhã, 7 horas do horário de vocês, vai ser 8 horas do meu horário aqui, tá? Amanhã... Tranquilo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Amanhã a gente vai ver um pouco mais de sobrecarga de operador. E eu acho que logo, logo a gente já começa o conteúdo mais legal da linguagem, que é a herança e polimorfismo na prática. Tá? Eu vou mandar no grupo lá e amanhã a gente termina de executar esse código. Pode ser, pessoal? Claro. Pode ser. Ok, Bom que então. dá tempo da gente digitar tudo certinho, dar uma olhada. Ok, eu já vou colocar hoje o material da aula lá no SIGA, tá?